Olá, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Quero agradecer muito também o convite do Ronaldo para participar dessa CIPAT, que tem um caráter especial, né? A gente está aí no meio de uma pandemia e por isso a gente teve que se adaptar e adaptar o evento também. Eu achei muito interessante o tema que foi proposto, que é segurança do trabalho em tempos de pandemia, porque é totalmente voltado para a situação que a gente está vivendo hoje. A gente teve que se adaptar em tudo, né? Nós, professores, tivemos que nos adaptar em relação à forma como damos aula, os funcionários, todo mundo de alguma forma teve que mexer em algo da sua vida em função dessa pandemia. Então, esse tema é muito propício e não é porque a gente está numa pandemia, né? Todo mundo está pensando no vírus, que a gente não tem que pensar também na questão segurança. Inclusive, esse é mais um motivo para a gente se preocupar de forma ainda mais intensa sobre esse assunto. Então, eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. O meu nome é Glauce Gonzaga, eu sou fisioterapeuta já há 16 anos, eu sou professora universitária há 11 anos, eu sou professora aqui da universidade há quase 10 anos. Eu atuo no departamento de fisioterapia e no departamento eu também atuo na prática fisioterapêutica supervisionada, que é realizada na Clínica Escola da Unital, onde nós atendemos, né, eu supervisiono o atendimento dos alunos do último ano na prática clínica de fisioterapia ortopédica e traumatológica. Eu também atendo meus pacientes na área de fisioterapia ortopédica, também na área de reumatologia. E a ênfase do meu trabalho hoje é voltada para o tratamento da dor crônica. E quando o Ronaldo me fez esse convite, eu fiquei muito pensativa sobre o que falar e o que seria interessante dividir com vocês agora nesse momento especial que a gente está vivendo. Então, o tema que eu quero trazer aqui para vocês é dor muscular, insônia e ansiedade. Como viver com qualidade em tempos de pandemia? Eu queria dizer um pouquinho por que eu escolhi esse tema, né? O que a gente tem visto hoje no Brasil e no mundo é algo que tem sido bastante preocupante. Eu vou apresentar alguns dados para vocês no decorrer da palestra, mas os sintomas que têm sido mais prevalentes, ou seja, aqueles que têm afetado mais as pessoas com mais intensidade, especialmente aqui no Brasil, têm sido a dor muscular, a ansiedade e a insônia. Então, essas três condições, essas três manifestações, elas estão relacionadas entre si. Geralmente, a pessoa que tem dor crônica, ela tem uma baixa qualidade do sono e ela também pode apresentar, muitas vezes, sintomas de ansiedade. E isso afeta demais a qualidade de vida da gente. A gente sabe muito bem, né? O que é, todo mundo já passou por essa experiência de, em algum momento da vida, ter dormido mal, passar noites sem dormir. Quanto mais noites você ficar sem dormir bem, menor tende a ser a sua produtividade no trabalho, menor tende a ser a sua qualidade de vida. Então, é algo que vai sugando a nossa energia aos poucos e, portanto, a gente não pode deixar isso acontecer por períodos prolongados. Então, esse é o tema central dessa palestra e eu vou ficar muito feliz se você puder acompanhar aqui e depois, ao final, participar também. A gente tem dados da Organização Mundial de Saúde. O Brasil é o país com maior índice de depressão da América Latina. E os especialistas na área de saúde mental, eles afirmam que o sentimento de solidão é um desses principais gatilhos desse transtorno de humor. Com a recomendação que nós temos de ficar em casa, de evitar as aglomerações, então, uma coisa é a gente gostar de ficar sozinho por alguns momentos. Todo mundo tem alguns momentos nos quais precisa ou sente vontade de ficar um pouquinho mais isolado. O problema é que esse período de isolamento está se prolongando bastante. Isso já está causando alguns impactos na saúde física dos brasileiros também. E o que tem sido observado? A gente tem um estudo, dentre vários, né, mas um que eu queria destacar aqui para vocês, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um estudo muito importante que tem mostrado que os índices de ansiedade têm explodido aqui no Brasil. Aproximadamente 80% dos brasileiros estão com sintomas de ansiedade. Junto com a ansiedade, a gente pode observar outras manifestações, como depressão, estresse, humor depressivo, a irritabilidade, a insônia, como eu falei, e também sintomas de estresse pós-traumático. Esse estresse pós-traumático é um tipo de estresse
que está associado a algum trauma que a pessoa viveu, né, como o nome já sugere, e ele teve uma grande prevalência lá na época das guerras, né, dos grandes eventos, onde a gente via muitas mortes acontecendo. Então, algumas pessoas começaram a desenvolver um alto nível de estresse depois que esses eventos começaram a chegar muito perto da vida dessas pessoas, né? Ela perdia, de repente, um amigo distante, um parente distante, daqui a pouco começava a perder pessoas mais próximas, então isso causava uma série de alterações de humor, isso começava a trazer uma série de distúrbios mentais para essa pessoa. Com a pandemia, a gente tem visto algo muito parecido acontecendo. Então, é algo que já faz disparar um grande alerta aí na sociedade. Além disso, a gente está vivendo um outro problema agora, que é a veiculação de informações falsas, né? As famosas, as chamadas fake news. Então, as pessoas estão com muita facilidade hoje de disseminar informações, né, pelo WhatsApp, por diversas redes sociais. Infelizmente, uma boa parte dessas informações são de procedência duvidosa, informações que não têm base científica, notícias sensacionalistas, alarmantes. Isso tudo também tem somado com o alto nível de ansiedade que faz com que as pessoas queiram ficar o tempo todo assistindo notícias, querendo receber atualizações, né? Então a pessoa ansiosa, ela quer toda hora, né, pensar, poxa, deixa eu ver esse jornal, ver se saiu mais algum dado, ver se tem mais alguma informação, porque as coisas estão mudando o tempo todo, né? Recentemente a gente está recebendo notícias que agora tem uma variante tal, X, Y, Z, né? Isso tem um grande potencial de causar ansiedade na gente. E como se não bastasse, né? Já está acontecendo todo esse furacão aí, a gente também está vivendo um momento muito delicado na esfera política, na esfera econômica, o desemprego, os recursos financeiros que estão escassos, a questão dos medicamentos, né? Surgiram várias polêmicas aí sobre o remédio A, remédio B, e aí as pessoas que realmente precisavam daquele remédio não tinham à disposição. Enfim, a gente tem todo um cenário aí social que favorece muito o surgimento de dores crônicas, de insônia, de ansiedade e de várias outras condições que afetam a nossa saúde. E os estudos que têm sido feitos na quarentena, nesse período, mostraram também um dado muito interessante. Eles perceberam que esses impactos negativos da pandemia têm afetado muito mais as mulheres do que os homens. Então, eles compararam, né, distúrbios do sono, insônia, aquela pessoa que tem um sono leve, sabe? Que qualquer coisinha ela já acorda, ela não chega a atingir as fases do sono profundo. Isso tudo tem sido visto muito mais frequentemente em mulheres do que em homens. Então, eu estou colocando aqui para vocês todo o cenário, né, todo o contexto no qual essas dores estão se manifestando, para que a gente possa entender depois quais caminhos a gente pode seguir de forma concreta e confiável para procurar ter uma vida com qualidade. Porque sim, é possível a gente ter uma vida de qualidade, né, ou trabalhar em um caminho de uma vida mais saudável, mesmo em meio a essa pandemia. Aí vocês podem perguntar assim, mas o Glauci, qual é a relação que existe entre a ansiedade, entre o medo e a dor física, né? Eu quero falar para vocês aqui do tipo de dor mais comum que tem afetado os brasileiros, que é a dor crônica, que é aquela dor que persiste por mais de 3 meses. Essa dor, ela geralmente não está associada a uma lesão. Pode até ter acontecido uma lesão ali na pele, no músculo, em alguma parte do corpo, mas não é ela que está fazendo essa dor perpetuar, permanecer por tanto tempo assim. A gente tem aí fatores psicológicos e sociais que estão pesando bastante para que essa dor não desapareça dessa pessoa. E isso afeta mais aquelas pessoas que já tinham alguma doença psiquiátrica pré-existente. Então, se o indivíduo já tinha um nível leve de ansiedade, com a chegada da pandemia, ele acabou tendo mais predisposição de desenvolver complicações ou o aumento da intensidade dessa ansiedade por conta de todo esse contexto que a gente está vivendo. E para quantificar esses dados que eu estou trazendo para vocês, eles fizeram uma pesquisa, né, uma espécie de questionário para esses participantes brasileiros. Dentre várias perguntas, né, eles perguntaram assim para as pessoas se elas estavam se sentindo sempre tristes. E o resultado chamou muita atenção. Cerca de 87% dos entrevistados, e foi entrevistado um grande número de pessoas,
afirmaram que estavam se sentindo sempre tristes. Então, a gente não pode ignorar tudo isso que está acontecendo, a gente não pode tratar essas pessoas ou ver essa situação da mesma forma que a gente via em relação ao período pré-pandemia. O nosso contexto social, econômico, político está todo alterado. Então, a nossa visão sobre essas questões também precisa se adaptar. E fazendo essa ligação, então, com o que eu havia falado para vocês sobre dor crônica, o que a ciência já conseguiu mostrar é que essas pessoas que têm desordens, alterações psiquiátricas, como ansiedade, medo, depressão, alguns distúrbios do sono também, elas têm muito mais predisposição a desenvolver essa dor crônica, que é essa dor persistente, essa dor que não vai embora, né? Na ciência, eles colocaram um tempo padrão para servir de referência, que é de 3 meses. Então, se você tem algum tipo de dor no seu corpo, naquela mesma região ali, que não vai embora, né? Que ela já dura há pelo menos 3 meses, então a gente pode dizer que você tem uma dor crônica naquela região. E é muito comum, é extremamente comum, eu diria, essa dor crônica estar fortemente associada com fatores psicológicos e também com fatores sociais. Então, eu, na condição de fisioterapeuta, eu vou tratar a parte física desse indivíduo. No entanto, eu não posso ignorar todas essas questões psicológicas e sociais que estão proporcionando, que estão sendo responsáveis muitas vezes pelo agravamento e pela perpetuação desses sintomas. Por isso que eu estou trazendo todo esse contexto para vocês e vou logo mais apresentar soluções, né, caminhos para que a gente possa buscar essa qualidade de vida mesmo estando no meio de uma pandemia. Eu falei das questões psiquiátricas, mas a gente também tem que considerar as outras doenças, né, doenças que afetam a parte física do nosso corpo, como, por exemplo, uma pressão alta, diabetes, né? As pessoas que já tinham essas doenças antes da pandemia, a gente pode dizer que elas já tinham algum tipo de fragilidade no seu corpo. Portanto, elas estão mais predispostas a desenvolver agravos pelo Covid também. Mas isso não é motivo para você ficar desesperado, pensando, ai meu Deus, eu tenho essa doença e agora, né? Eu tenho um fator de risco mais acentuado. Não é motivo para você se preocupar. O que a gente tem que pensar é, daqui para frente, né, o que eu posso fazer para melhorar a minha saúde, para aumentar a minha qualidade de vida. É sobre isso que eu quero enfatizar aqui nessa palestra hoje com vocês. E a boa notícia, gente, é que quando a gente está cuidando da nossa saúde de uma maneira geral, através desses procedimentos que eu vou falar logo mais, você não está cuidando somente de um ou outro aspecto, né, ou uma ou outra doença. Se você está fazendo uma série de condutas que melhoram o seu estilo de vida, você está, ao mesmo tempo, ajudando a melhorar a sua qualidade do sono, a melhorar os seus índices de dor, né, fazendo com que eles diminuam, está fazendo com que a sua saúde mental melhore de uma maneira geral. Então, é uma série de condutas que vão atacar vários problemas ao mesmo tempo. E o que eu vou propor aqui são hábitos simples, né? Porque a gente não está em momentos de falar sobre tratamentos complexos, sobre nada muito extravagante. Então, para você ter uma orientação personalizada, né, voltada para os seus problemas específicos, aí eu vou recomendar que você realmente procure um fisioterapeuta, procure um médico, para que você tenha essas orientações mais personalizadas. Aqui, como eu estou falando para um grande grupo de pessoas e cada uma delas tem uma condição de saúde diferente, tem uma idade, tem um sexo diferente, então não dá para a gente passar orientações específicas, né? Por exemplo, falando sobre problemas muito particulares de cada um. O que eu vou falar aqui, então, são estratégias, são recomendações para que você melhore o seu estilo de vida e isso com certeza vai gerar vários benefícios para você se você conseguir aplicar pouco a pouco na sua rotina. A primeira conduta que eu recomendo que você faça para melhorar a sua dor crônica, para melhorar a sua ansiedade e fazer você dormir melhor também, é que você dedique todos os dias alguns minutos para você tomar sol. Pode parecer algo meio estranho, né? Tomar sol para melhorar a dor, para melhorar a ansiedade. O que a gente tem visto hoje é que as pessoas também estão tendo uma queda muito acentuada nos seus índices de vitamina D.
E a vitamina D, ela é estimulada, né, a sua produção é estimulada no nosso corpo quando a gente fica exposta à radiação solar. Então, e essa vitamina, ela tem um efeito muito poderoso também, inclusive no combate à depressão. Se você tiver a oportunidade de ir no médico e pedir a dosagem da sua vitamina D, é interessante para que você perceba, porque muitas pessoas têm apresentado esse índice baixo, isso tem se agravado com a pandemia, com o isolamento, no qual as pessoas têm ficado menos tempo expostas à luz solar. Então, a gente tem esse privilégio de morar no Brasil, que é um país que tem sol quase todos os dias, e a gente não pode esquecer de deixar lá nossos 10, 15 minutinhos para ficar exposto um pouco a essa radiação e poder obter esses benefícios. O sol também ele é visto já como um importante tratamento no combate à ansiedade, à depressão, porque ele também consegue diminuir os níveis de hormônios do estresse. Então, as pessoas, né, em outras palavras, a gente pode dizer que tomar sol também nos acalma um pouco. E, é claro, você tem que estar num ambiente onde esse sol esteja de uma forma agradável, né? Que não cause irritação no seu corpo, não seja aquele sol ardido, né? Que começa a te incomodar demais. E se você ficar ali de 10 a 15 minutos, isso já vai trazer muitos benefícios. Outro ponto que eu queria trazer para vocês em relação à importância da prática de alguma atividade física. Esse é outro problema também que tem se agravado com a pandemia. As pessoas ficaram mais sedentárias, as pessoas também ficaram mais obesas com esse avançar da pandemia. O exercício, o movimento de uma maneira geral, é uma estratégia poderosíssima para a gente combater também a depressão, reduzir níveis de ansiedade, melhorar o açúcar do sangue, né? Isso é principalmente importante para quem tem diabetes. Ele também consegue reduzir a nossa pressão arterial, ele promove um relaxamento muscular, né? Então, na pandemia, o que tem acontecido? As pessoas recebem toda essa carga de informação, de estresse, de medo, elas vão, sem perceber, ficando com a musculatura toda tensa, toda travada. Algumas pessoas acabam tendo problema nos músculos da mastigação, outras acabam desenvolvendo problemas na região das costas, né? Aquela musculatura muito tensa, muito travada. E isso pode ser combatido, então, com uma prática regular, constante de atividade física. Não tem necessidade de você estar com um profissional, né? Se você tiver, melhor ainda. Mas se você não tiver essa possibilidade, se você fizer uma caminhada ao ar livre, próximo da sua casa, num horário que esteja tranquilo, né? Próximo de árvores, de preferência, que isso também traz um relaxamento adicional, tudo isso vai trazer uma série de benefícios para a sua saúde física e saúde mental. Coloque uma roupa bem confortável, um tênis, se possível, e saia para caminhar durante um período no qual você esteja adaptado. Então, eu não vou falar aqui quanto tempo você deve caminhar, porque se eu falar 30 minutos, pode ser muito para alguns e pode ser pouco para outros. Então, tem que ver como que está a sua rotina, quanto de exercício você já está acostumado a fazer, para que você vá aos pouquinhos aumentando esse nível de atividade física e aos poucos também você vai melhorando o seu condicionamento cardiovascular. Ainda falando sobre exercícios, vai ser muito útil, muito benéfico se você puder fazer exercícios de alongamento. Inclusive, no ano passado, nós demos um treinamento presencial na CIPAT falando sobre alongamento, mostrando, né, praticando esses alongamentos. Hoje, infelizmente, a gente não tem essa possibilidade de estarmos aí ao vivo, né, estarmos próximos fazendo esses exercícios, mas eu posso deixar à disposição também uma série de indicações e materiais para que vocês possam se exercitar com segurança. Quem está trabalhando em casa, fazendo home office, precisa fazer pausas da mesma forma que faria se estivesse trabalhando no departamento, de forma presencial. Então, a cada 50 minutos, a cada 1 hora de trabalho, é fundamental que você se levante, que você dê aquela espreguiçada no corpo, dê uma mexida nas articulações, né? Movimente os pés, movimente as pernas, sai para beber uma água,
dá uma conversada com alguém, né? Respira um pouco de ar puro, toma um pouquinho de sol e volta depois para o seu trabalho. Essas pausas, elas têm um grande potencial também de aumentar o seu nível de atenção, aumentar a sua produtividade, então não é um tempo perdido. Na verdade, você está melhorando o seu rendimento quando você faz essas pausas. Fazendo mais um adendo a respeito dos exercícios. Se você tiver dúvidas sobre quais exercícios fazer, qual exercício é mais indicado para a sua condição, para o seu problema, para a sua queixa, a gente tem à disposição a Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade de Taubaté, que está funcionando normalmente. Então, você tem a possibilidade de fazer a sua inscrição, fazer a sua triagem e receber todas as orientações ali para que você faça com supervisão profissional todo o seu acompanhamento, todos os seus exercícios com os cuidados necessários. Um ponto importante também em relação aos cuidados com a nossa saúde diz respeito a você descansar com qualidade. E quando eu falo descansar com qualidade, eu estou me referindo especificamente ao seu sono. O nosso corpo, ele funciona como se fosse um reloginho, né? Podemos simplificar dessa maneira. E quando você dorme cada dia num horário diferente, seu corpo fica desregulado. Ele pode se desregular até em relação à parte hormonal. É muito mais saudável você ter horários regulares para dormir, né? Se possível, até nos finais de semana, você tentar dormir mais ou menos ali no mesmo horário. Isso vai fazer com que seu corpo funcione de uma maneira melhor. Também o nosso corpo, ele é muito sensível a estímulos luminosos, né? Quando a gente está falando dessa questão do sono. Então, evite todo tipo de estímulo, como, por exemplo, o das telas, né? O do celular, da televisão, ou um abajur, uma luz muito forte ali que incida sobre você ali no momento de dormir. Isso também vai atrapalhar o funcionamento de um hormônio que ajuda a induzir o nosso sono, que é a chamada melatonina. Então, não deixe de olhar para essa questão do seu sono com muita importância. Não pense que dormir é para os fracos, né? Como o pessoal fala brincando aí. Não, dormir é algo fundamental que, inclusive, faz a gente sentir menos dores. Vocês sabiam disso? As pessoas que têm dor crônica geralmente dormem mal. Então, às vezes, a gente tem que tratar primeiro esse sono dela, melhorar essa qualidade do sono, né? Existe uma série de hábitos que a gente chama de higiene do sono, que vão fazer ela ter uma noite mais regenerativa e, com isso, ela tem uma tendência a ter um dia mais produtivo e também com menos dor. Outro ponto importante também, quando a gente fala de toda essa questão de melhorar o estilo de vida, é manter uma boa alimentação. Nosso corpo é uma grande máquina. Fazendo uma comparação meio grotesca, né, a gente pode comparar o nosso corpo humano como se fosse um carro bem poderoso. E esse carro precisa de um combustível. Você pode colocar aquele combustível mais ou menos, né, aquele ali que é meio de procedência duvidosa, né, que tem algumas adulterações, ou você pode escolher aquele combustível de alto nível, né, de alta confiança, de boa procedência. Então, é a mesma coisa aí, quando a gente fala de alimentos muito processados, né, alimentos industrializados, e aqueles alimentos mais naturais, como as frutas, verduras, legumes, né, a gente já tem ali uma ideia mais ou menos do que é saudável, do que não é hoje em dia, porque essas informações são veiculadas por muitos profissionais. Então, de uma maneira geral, quando você coloca um bom combustível na sua máquina, você está favorecendo essa otimização. Então, a regeneração tende a ser melhor, o seu sono vai ser beneficiado também, e você tende a sentir menos dores quando você tem esse estilo alimentar um pouco mais apropriado. Nosso cérebro também consome muita energia, né? Então, todos os processos químicos cerebrais, as sinapses, que são as reações que acontecem no nosso cérebro, elas também consomem muita energia e por isso é preciso que a gente abasteça o nosso corpo com esse combustível de qualidade constantemente. Na pandemia, a gente também tem visto um alto consumo de drogas, né, como medicamentos para aliviar o estresse, para fazer a pessoa dormir melhor. Alguns têm aumentado a ingestão de álcool,
algumas pessoas começaram a fumar, outras que já eram fumantes, já ingeriam bebida alcoólica, aumentaram a ingestão dessas substâncias. Então, isso tudo pode trazer um prazer imediato, mas vai trazer péssimas consequências lá na frente. E quando a gente fala lá na frente, nem é tão longe assim, né? No curto prazo, você já vai começar a ver os prejuízos no seu corpo físico e também no mental, associado à ingestão desses elementos. Eles têm um alto potencial de causar vícios, dependências, então não vai trazer uma relação harmoniosa também no seu aspecto social. O álcool e o cigarro, eles trazem problemas não só para a saúde do nosso corpo, mas também para a saúde mental e também para a nossa saúde social, né? E muitas vezes até também a financeira. Se a pessoa sentir necessidade, ela deve procurar uma ajuda profissional também para tentar combater esses vícios, mas uma vida, um estilo de vida saudável, sem dor, né, ou com menos dores, com menos ansiedade, não combina com a ingestão de álcool e nem mesmo com o tabaco. Outro ponto também que a gente precisa trabalhar para cultivar uma vida mais saudável é ter uma boa vida social. A gente está com mais dificuldade de encontrar aquelas pessoas que a gente ama, né, os familiares, os amigos, mas a gente pode usar e abusar desse material que a gente tem aqui, né, da internet. Então, fazer videochamadas, procurar fazer grupos onde você reúne os seus amigos, eu posso fazer algum tipo de interação ali, vai ser muito importante e é algo que não pode ser subestimado, né? Não pode ser aquela coisa assim, quando sobrar um tempo eu vou lá e falo, quando der eu vou e faço tal coisa. Não, priorize esses encontros, né? Porque é também um momento da gente poder compartilhar nossas angústias, os nossos medos com aquelas pessoas de confiança. E isso, sem dúvida, que traz uma leveza muito grande também para o nosso corpo físico. Uma outra vantagem também de você poder compartilhar essas ideias com as pessoas de confiança é que você vai perceber que cada um tem os seus problemas, cada um está passando por desafios diferentes, às vezes alguns até muito parecidos nessa pandemia. Então, isso faz a gente se sentir como parte de um grupo. E isso para o ser humano é fundamental. Evite ficar isolado de todo mundo. De vez em quando ali tenta propiciar esses encontros, mesmo que virtuais, que vão fazer muito bem para você. Outro ponto importante também para combater a dor, para melhorar sua qualidade de vida, busque cultivar alguns hobbies. O que você gosta de fazer e que você nunca teve tempo ou você nunca deu prioridade para essas ações? Pode ser algum cuidado mais especial no seu jardim, pode ser fazer um curso de fotografia, pode ser cozinhar algo diferente, né? Fazer algum passeio dentro do possível ali, do que você tem vontade de fazer. Tem pessoas que ficam tanto tempo sem fazer esses hobbies que quando elas se perguntam o que eu gosto de fazer, nem ela sabe responder mais, né? Então, isso já é um sintoma sério de que ela parou de fazer coisas que lhe dão prazer. E isso a gente não pode deixar acontecer. Essas coisas podem parecer sem importância, mas a cada momento que você faz esses hobbies, é como se você estivesse abastecendo o seu emocional. Você está nutrindo o seu coração, você está deixando o seu corpo um pouco mais em harmonia. Você não está colocando só obrigações, pesos, compromissos, coisas pesadas para ele. Então, esses hobbies você precisa fazer com uma determinada frequência, seja uma vez, 2 vezes por semana, mas você não pode abandoná-los completamente. Pode ser um artesanato, né? Pode ser uma pintura, enfim, algo que lhe dê prazer, que pode ser algo simples que você consiga fazer na sua casa mesmo. Hoje também tem vários cursos na internet que ensinam a fazer de tudo, né? Se você entrar no YouTube, você tem aí cursos ensinando coisas das mais variáveis e inimagináveis. Então, use isso a seu favor. Às vezes, custa bem pouco você fazer algo que lhe traz um prazer, que lhe traz um bem-estar. E a gente fica deixando para depois, porque nunca julga isso como algo importante. E por fim, eu queria deixar aqui para vocês um recado muito importante, que se você sentir necessidade, procure ajuda profissional. Nós temos psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, né? Posso falar sobre a clínica de fisioterapia, porque é onde eu trabalho também na universidade, mas nós sabemos que existem os centros de tratamento aqui à nossa disposição. Então, se você sentir que esse fardo está muito difícil, que você não consegue conduzir isso sem uma ajuda profissional,
não demore para fazer isso. A gente hoje tem falado da ansiedade como se fosse um problema comum, né? Ah, todo mundo é ansioso. A ansiedade, até certo ponto, ela é normal, mas o que a gente tem visto é que ela está atingindo patamares muito elevados. As pessoas estão tendo crises de ansiedade, elas estão se sentindo muitas vezes paralisadas por conta disso. E aí, quando isso começa a acontecer, é sinal de que alguma coisa tem que ser feita. E aí você precisa procurar uma ajuda profissional. A gente nunca vai tratar, por exemplo, o problema da dor de uma maneira isolada. Eu, como fisioterapeuta, se chega uma pessoa para mim com dor, eu preciso saber se ela é ansiosa, eu preciso saber se ela está com problemas no sono, né? E várias outras condições aí que a gente avalia conjuntamente. E muitas vezes eu vou fazer encaminhamentos se eu perceber que a pessoa teve um patamar ali de ansiedade que extrapolou. A gente tem ferramentas científicas que nos ajudam a medir esses graus de ansiedade, a medir a qualidade do sono, a medir os índices de dor e a partir daí, então, a gente consegue conduzir para tratamentos mais específicos. Então, se você se identificou com alguma dessas condições que eu falei aqui nessa palestra, né, você é uma pessoa ansiosa e ou também uma pessoa que está dormindo mal e também ou é uma pessoa que está sentindo dor crônica, saiba que isso tem solução, tem como a gente combater isso e a boa notícia é que quando você trata um desses sintomas, geralmente você está tratando o todo. Então você já consegue combater de uma maneira ampla todas essas questões que estão afetando a sua qualidade de vida. Você não está sozinho nessa jornada. E por fim, né, só para a gente finalizar aqui, eu queria também reforçar o que a gente já ouve muita gente falando, mas que numa palestra da CIPAT, eu vejo como de grande importância a gente ressaltar esses itens também, que a pandemia não acabou, a gente precisa continuar tomando os nossos cuidados, então a higienização é fundamental. A gente precisa usar as máscaras em espaços públicos, precisa higienizar frequentemente as nossas mãos da maneira adequada. Precisamos ainda também realizar o distanciamento das pessoas e procurar um atendimento médico se você apresentar algum sintoma do tipo febre, tosses frequentes e dificuldade para respirar. Eu espero que essa palestra tenha sido útil para vocês. Eu me coloco aqui à disposição. Eu estou no departamento de fisioterapia, mas vou deixar aqui nesse vídeo também o meu e-mail de contato, se vocês quiserem falar comigo. Quero agradecer mais uma vez o convite feito pelo Ronaldo para participar dessa CIPAT especial e espero que vocês tenham uma ótima semana de evento. Um abraço e até a próxima!